Oi pessoal, tudo bom? Vamos para o nosso próximo vídeo. A partir de agora, a gente está entrando na segunda unidade da disciplina, a parte final, onde a gente vai discutir o behaviorismo radical agora já numa outra lógica, numa outra pegada. Como assim? Até agora a gente discutiu basicamente influências sobre o behaviorismo, né? A, sei lá, a influência de um pensamento determinista, a influência do Darwin, a influência do pragmatismo, ou seja, elementos externos ao behaviorismo que de alguma forma foram incorporados. A partir de agora, a gente passa a discutir já internamente ao behaviorismo, não mais externamente. A gente vai ver como é que essas ideias que a gente falou antes, como é que elas se acomodaram dentro de uma ciência, dentro de uma proposta de ciência que a gente vai chamar de behaviorismo radical, tá? Então, para isso, a gente começa a trabalhar com o livro da Meca Chiesa, Behaviorismo Radical, a Filosofia e a Ciência, um livro, a meu ver, mais denso, mais complexo do que o livro do Baum, mas a Meca Chiesa escreve, a meu ver, de forma bastante simples, ela consegue traduzir coisas muito complexas para uma linguagem mais simples, então não deve ser das coisas mais difíceis, apesar de considerar uma leitura mais difícil do que a leitura do Baum. Tá? Eu vou iniciar a minha discussão já no capítulo 3 do livro da Meca Chiesa. Tá? O capítulo 3 que é intitulado Os Objetivos e Métodos da Ciência. Antes disso, no livro dela, o capítulo 1, que é uma introdução geralzona do livro, e o capítulo 2, que é um capítulo onde ela vai discutir um pouco o papel da linguagem dentro do campo da ciência. Ela vai discutir muito a diferenciação entre a nossa linguagem cotidiana e a linguagem científica e o impacto que vai ter sobre a ciência psicológica o fato de trazermos para dentro do que deveria ser a linguagem científica, trazer para dentro da ciência psicológica a linguagem cotidiana. Ou seja, o impacto que a nossa forma de falar sobre o ser humano tem sobre a forma como nós vamos construir conhecimento científico. Tá? Eu não vou trabalhar especificamente com esses 2 capítulos, mas eu acho que vale bastante a pena vocês darem uma lida. Tá? Vai ajudar vocês a entenderem uma série de coisas. Tá? Então, aconselho ler os capítulos anteriores, tá? Só para dar uma familiarizada. O capítulo 2, não se assustem, ele é um capítulo mais diferente do resto, mas eu acho que vale a pena, tá? Beleza. Aqui agora, nessa próxima unidade, eu acho que eu vou funcionar um pouco mais muito mais como uma lógica de guia da leitura que vocês vão fazer do texto da Meca Chiesa do que propriamente uma aula mais com cara expositiva, como foi a primeira unidade. Na primeira unidade eu explicava mais o conteúdo do texto. Dessa vez eu vou tentar fazer uma coisa mais mas tentando direcionar, esclarecer alguns pontos que no texto pode ser ficar um pouco mais difícil, tá? Beleza, vamos lá. Lá no primeiro capítulo desse livro, a Meca Chiesa começa falando o seguinte: olha, somos uma ciência, tá? Talvez esse seja um dos únicos poucos pontos
de interseção entre as diferentes abordagens psicológicas que a gente vai ter. Tá? Essa defesa do conhecimento cientificamente construído. Tá? Mas, isso ela vai começar a discutir nesse capítulo agora, apesar desse comprometimento quase que unificado da psicologia com com esse comprometimento com uma postura científica, com o método científico, não há, contudo, um consenso sobre o tipo de ciência. Lembra lá na primeira parte da disciplina? Eu ficava falando para vocês, olha, estamos tentando responder a pergunta: é possível uma ciência do comportamento? Para respondermos a essa pergunta, precisamos entender o que é que eu estou chamando de ciência. E eu tentei trilhar um pouquinho disso com vocês lá na unidade anterior. Essa fala de precisamos tentar entender o que quer dizer ciência não é uma fala solta e à toa. Existem diferentes formas de se entender o que vem a ser ciência. O método e a estrutura teórica em relação ao qual os dados eles são tanto obtidos quanto interpretados variam muito dentro da psicologia. E no caso específico da análise do comportamento, essa variação é ainda maior com o padrão da ciência psicológica. A Berga Chiesa, desculpa gente, é porque já tá tarde eu gravando o vídeo. Esse é o segundo de hoje, dessa noite. Vamos lá. Não tem nada a ver com isso, né? Vamos continuar. A Berga Chiesa, ela vai fazer uma comparação nesse capítulo entre estratégias metodológicas distintas. Existem duas grandes formas de se pensar a construção de conhecimento científico, duas grandes estratégias metodológicas. E quando eu estou falando de método aqui, eu não estou falando de método de coleta de dado, estou falando de método de construção de conhecimento de forma mais ampla, mais geral. A Berga Chiesa, ela vai colocar em oposição dois grandes métodos tradicionais dentro das ciências como um todo, aonde dentro da psicologia você acaba tendo adesão de uma parcela da psicologia a um desses métodos e uma outra parcela da psicologia a outro desses métodos. Que métodos são esses? É o que a gente vai chamar de método hipotético-dedutivo e método indutivo. Eu não sei se vocês viram isso em filosofia, em metodologia de pesquisa, em alguma outra disciplina, se vocês viram essa discussão. Então ela vai fazer a discussão apontando que aquilo que a gente entende como ciência de forma um pouco mais tradicional, que nós aprendemos até na escola, quando vai falar em método científico, a ideia de elaboração de hipótese, testagem e comparação dos resultados com a hipótese inicialmente formulada. Essa é essa forma tradicional de se pensar a construção de conhecimento. Ela provavelmente é a mais difundida, mas não é a única. Então é dentro dessa
do debate dessas duas instâncias, dessas duas formas de construção de conhecimento, que a Meca Chiesa vai fazer discussão nesse capítulo. E direcionar para o fato de que o behaviorismo radical é provavelmente um dos poucos, não é o único, mas uma das poucas propostas de ciência dentro da psicologia que adota uma estratégia indutivista de construção de conhecimento. Pois bem, o capítulo gira em torno, então, da discussão dessas duas estratégias metodológicas, aonde, definindo esses dois métodos, tá? A gente vai ter que o método hipotético dedutivo, ele é um método aonde supõe-se que o papel da ciência é a identificação de mecanismos subjacentes a aquilo que é percebido. A gente discutiu um pouco disso lá no Baum, quando a gente estava falando de psicologia objetiva, lá no início do primeiro ou segundo vídeo, não vou lembrar. Tá? Então, o método dedutivo, hipotético dedutivo, pressupõe que a construção do conhecimento deve seguir a seguinte ordenação. Eu construo uma hipótese sobre como a natureza estaria organizada. Tá? E a partir dessa hipótese, eu vou buscar evidências a respeito dessa hipótese. Eu vou colocar essa hipótese em testagem. Como assim? Lembra que a gente discutiu numa lógica sobre o realismo e o pragmatismo, naquele capítulo do Baum? Lá ele falava que o realismo pressupõe a ideia de que a natureza está lá, de que nós podemos compreender uma verdade absoluta que está dada, mas por sermos organismos subjetivos, não sermos capazes de apreender a totalidade, nós não temos acesso a essa realidade. Tá? O método hipotético dedutivo vem para dar conta justamente dessa incapacidade, essa suposta incapacidade de ter um contato com o real. Então, qualquer ideia. Eu construo uma suposição desse mecanismo, desse real. Né? E aí o que eu faço? Eu vou tentar achar, ou melhor, o que eu deveria tentar fazer seria achar evidências que comprovassem essa minha hipótese do real, tá? O problema tá que não importa quantos casos eu encontrar desse real, esse real nunca estaria confirmado. Vamos dar um exemplo. O livro usa um exemplo que eu gosto. Ele fala o seguinte: eu elaboro uma hipótese. Eu não lembro qual era exatamente o exemplo, mas algo no sentido: diabetes é causada por substância X no sangue. Tá? Ponto. Então, diabetes, essa é a minha hipótese. A causa da diabetes é a substância X na corrente sanguínea. Ponto. Eu tenho a seguinte constatação: Mariazinha tem diabetes.
E aí o que eu vou fazer então? Para confirmar a minha hipótese, para identificar se a minha hipótese é verdadeira ou não, eu vou testar a minha hipótese. E como eu vou testar? Eu vou lá colher o sangue de Mariazinha e tentar localizar nessa coleta de sangue, nesse material sanguíneo, a substância X. Tá? Então, ótimo. Eu não consigo confirmar. Porque, beleza, Mariazinha tem a substância X no sangue. Eu vou lá e descubro que Joãozinho também tem diabetes. Eu vou lá como é que fala? Coleto o sangue de Joãozinho e vejo que ele também tem a substância X. Mais dado confirmando. Na verdade, não. Eu não tenho dados aí confirmando. Eu tenho porque qual é a situação? Mariazinha tem diabetes e tem a substância X. Joãozinho tem diabetes e tem a substância X. Nada me garante que Pedrinho, que tem também diabetes, tenha a substância X, pelos achados que eu tive em Mariazinha e Joãozinho. Então, a minha experimentação nunca consegue confirmar a minha suposição. O que é feito? Eu vou atrás justamente do Pedrinho. O papel do cientista hipotético dedutivo é ir atrás do dado que refuta a sua hipótese. Porque enquanto ele não encontra, essa sua hipótese permanece válida. Essa é a lógica. Então, a ideia do método hipotético dedutivo é formulação de uma hipótese sobre funcionamento do mundo. Eu não consigo ter acesso direto a esse mundo, eu elaboro uma testagem. Se essa testagem, qual é a forma de pensar essa testagem? Se o mundo realmente funciona da forma como a minha hipótese hipotetiza, se eu colocar o indivíduo em determinada situação, eu deveria achar tal e tal coisa. Vamos para um outro exemplo do livro. Acredito que boa parte de vocês já ouviu falar no conceito da psicologia cognitiva de memória de curto prazo e memória de longo prazo. Para aqueles que não conhecem, é uma suposição do funcionamento do processo cognitivo chamado memória. Suposição por quê? Porque ninguém nunca viu. Aonde supõe-se que a nossa memória é dividida em alguns compartimentos. É lógico que eu estou falando de uma forma muito simplificada, mas a nossa memória é dividida em alguns compartimentos, onde cada um desses compartimentos teria uma função. Hoje em dia fala-se em memória sensorial como sendo o primeiro compartimento, mas essa não vem ao caso para o nosso exemplo. A gente vai ter uma memória de curto prazo ou memória de trabalho, que é aquela memória consciente, é aquela que está envolvida na atividade que eu estou executando, provavelmente. E essa memória de curto prazo, ela, como o próprio nome diz, ela é curta, ela dura pouco tempo, ela tem uma capacidade limitada de informação. Supõe-se que ela é capaz de armazenar até 7 unidades significativas de informação ao mesmo tempo. E a gente teria a memória de longo prazo, que é a memória onde a informação estaria armazenada e uma informação possível de ser recuperada. É uma memória, então, mais extensa e com duração mais prolongada, podendo durar a vida inteira do sujeito. Por exemplo, eu sei o meu nome ao longo da minha vida toda, a não ser que, sei lá, por alguma condição eu deixe de ser capaz de dizer meu nome. Beleza, temos a ideia de memória de curto prazo, memória de longo prazo. Essa é uma suposição, onde eu tenho dois compartimentos, um com capacidade mais curta, outra com capacidade mais prolongada. Suposição, hipótese. O
que eu faço? Vou colocar essa hipótese em teste. Como? Dou uma lista de palavras para a pessoa, ela vai ler essa lista de palavras, eu vou retirar essa lista de palavras da mão dela. Vou lá, agora me lembre, me fale todas as palavras que continham ali dentro. Tá? O dado que se tem é que as pessoas realmente conseguem se lembrar de mais ou menos 7 informações. Tá? Esse seria um dado que mantém válida a hipótese de uma memória de curto prazo com pouca capacidade de armazenamento de informação. Eu dou essa mesma lista, essa pessoa agora ela tem é apresentada uma estratégia de memorização. Antes dela ler, ela lê, memoriza no sentido de ler de novo, relê, faz analogias com as palavras, barará, barará. Manda ela falar, agora ela fala muito mais palavras. Fala, viu? Estratégia mnemônica para mandar informação para a memória de longo prazo. Suposições sendo testadas. Como assim sendo testadas? Suposição, memória de curto prazo. Teste. Se a hipótese for verdadeira, essa pessoa não pode lembrar muitas coisas. Estratégia mnemônica. Deu a palavra, leu, retirei. Agora ela tem que lembrar um tanto maior. Se os dois resultados condizerem com a minha hipótese, minha hipótese se mantém válida. Beleza? Tá. A Marquesa vai apresentar uma série de críticas a essa estratégia dentro da psicologia, né? Vai apontar críticas, prestem bastante atenção quando ela estiver falando nessas críticas. Ela vai falar de críticas como, por exemplo, a lógica de confirmação via dado. Ela vai mostrar o quanto que ela é deturpada, de que o fato da pessoa lembrar pouca palavra, por exemplo, na memória de curto prazo, lembrar pouca palavra, não ratifica a existência de uma memória de curto prazo, tá? E ela vai apresentar uma série de motivos do porquê isso. Então, ela vai fazer apontamentos a respeito do problema que nós temos na psicologia, dos conceitos que são usados. Porque, por exemplo, a física teórica, que o Sheldon faz no Big Bang Theory, ela é hipotético-dedutiva. Supõe-se uma série de coisas e põe essa suposição em teste para ver se dá o resultado esperado pela minha suposição inicial. A questão é, os conceitos utilizados nas suposições da física são todos conceitos que têm correlatos empíricos. São conceitos que eu consigo medir, que eu consigo empiricamente verificar. Os conceitos da psicologia que são embutidos dentro do método dedutivo, eles não têm essa mesma correlato. Qual é o correlato empírico de uma emoção? Entende? Aquela questão do mentalismo que a gente discutiu anteriormente. Beleza? E ela vai apontar o fato de o método hipotético dedutivo ser um método antieconômico, que envolve perda de dado, que envolve muita experimentação para não confirmação de uma afirmação geral. Tá? Então, ela não critica o método hipotético dedutivo por si, mas a forma como esse método hipotético dedutivo é utilizado dentro da psicologia. Por outro lado, a análise do comportamento, ela acaba preferindo a adoção de um método indutivista. Qual é a lógica do método indutivista?
O método indutivista ele não parte de uma suposição inicial. Ah, o método indutivo não quer confirmar, não está buscando confirmar hipóteses. O método indutivo está buscando identificação de relações na natureza. O método indutivo responde à pergunta: o que aconteceria se isso mais aquilo outro se juntasse? E aí eu encontro, meu dado vai ser o resultado dessa junção. Vai ficar mais claro isso daqui a pouquinho, só segura um pouquinho. Tá? E aí, a partir da observação da regularidade observada nas relações entre essa junção e o resultado, nasce a minha afirmação geral. Aquilo que é dado no modelo hipotético dedutivo, já na hipótese inicial. Como assim? O indutivista está preocupado em identificar o que existe de regular, de constante na natureza. E por isso ele observa relações regulares, ele constrói relações para observar a regularidade dessas relações. Como assim? Vamos no exemplo. Há muito tempo atrás, lá no final da década de 20 do século passado, 1920 e tantão, tá? Um jovem cientista, doutorando em psicologia na Universidade de Harvard, pega um ratinho e coloca na caixa de condicionamento que posteriormente passou a receber seu nome, caixa de Skinner. Tá? Skinner coloca lá um ratinho na caixa de Skinner, rato privado de água, e deixa esse rato lá. Tem uma barra, caso esse rato pressione a barra, a água vai aparecer para ele. Tá? E aí o ratinho vai lá, começa a explorar a barra não, desculpa, a caixa, e uma hora ele vai esbarrar na barra, vai vir água, ele vai beber aquela água. Aí isso vai acontecer, ele vai esbarrar de novo, ele vai beber água, e esse esbarrar vai ficando cada vez mais frequente, até que você tem um rato que pressiona a barra feito um louco. Com essa observação, o que ele tem? O que ele colocou em conjunção? Comportamento e consequência. E observa um efeito. Na hora que ele faz isso, ele está observando um único dado. Ele pode chegar a uma única conclusão. Rato 1 do laboratório de Harvard, quando o comportamento de pressão à barra tem como consequência a obtenção de água, o rato 1 começa a fazer isso mais vezes. Percebam que é uma frase absurdamente específica. É sobre aquele rato, sobre aquela resposta, sobre aquela consequência específica que eu estou mencionando para vocês. Beleza, ele vai lá e troca. Tira o rato 1, coloca outro rato 2. E acontece a mesma coisa. Depois ele coloca um rato 3 e acontece a mesma coisa. Depois ele coloca um rato 4, um rato 5, um rato 6, um rato 7, um rato 8. 100 ratos e acontece sempre a mesma coisa. A frase dele agora pode mudar. Agora ele pode falar: ratos, quando recebem água após pressionar a barra, passam a fazer isso mais vezes. Percebam que a frase agora é um pouquinho mais generalizada. Ele observou uma regularidade. Uma regularidade entre ratos dentro da caixa de Skinner. Pressionando barras, ganhando águas e fazendo mais vezes isso. Beleza. Ele vai lá e troca o que o bichinho tem que fazer. Agora não é mais pressão à barra. Agora é
dar uma volta em torno do próprio eixo. Depois de um tempo você tem um ratinho que virou um catavento. Tá? Agora é passar por dentro de uma argola. Depois de um tempo você tem um ratinho que fica lá passando dentro da argola e ganhando água, passando dentro da argola e ganhando água. Agora sei lá, se limpar, coçar a cabecinha. Você tem um rato que vai virar o cara mais maníaco do mundo depois disso. Beleza. Depois de observar isso, o Skinner agora pode fazer uma outra descrição de regularidade, mais geral, mais ampla do que a anterior. Agora ele pode falar ratos. Lembra? Já não estamos mais falando do rato 1, desde a última. Estamos falando de ratos. Ratos, quando se comportam, perceba agora, eu não estou mais falando em pressão à barra, quando se comportam e entram em contato com água, passam a apresentar um aumento de frequência desse comportamento. Perceberam? Ela passou a ser uma frase um pouco mais genérica. Agora não é mais rato, são ratos. Agora não é mais pressão à barra, são comportamentos. Porque eu observei isso diante de vários comportamentos, com vários ratos, tendo como consequência água. Vamos mudar essa consequência. Aí o Skinner foi lá e mudou a consequência. Deixou de ser água, passou a ser comida. Deixou de ser alimentação, passou a ser, sei lá, na hora que ele pressionava a barra, abriu uma portinhola e era um rato macho, uma fêmea receptiva aparecia. Tá? E em todas, o rato começou a fazer mais vezes o comportamento que gerava essa consequência. Agora, Skinner pode fazer uma afirmação ainda mais genérica pela observação de uma regularidade ainda maior, porque passou a ser regular com várias consequências diferentes também. Então nós temos ratos, quando se comportam e são reforçados, seu comportamento aumenta de frequência. Tá? Vamos variar. Agora vamos mudar a espécie. Rato, cachorro, gato, papagaio. Vamos para indivíduos. Inicialmente indivíduos institucionalizados, crianças, pessoas com algum comprometimento. Depois vamos para indivíduos sem diagnóstico. E sempre se observa o mesmo efeito. Daí, consegue-se extrair uma regularidade ainda mais ampla, que agora variou o tipo de organismo. Então agora eu tenho o comportamento reforçado aumenta de frequência. Perceba, a gente saiu de o rato 1 da Universidade de Harvard, quando pressiona a barra e ganha água, ele faz isso mais vezes, ele pressiona a barra mais vezes. Saímos disso para chegar em o comportamento reforçado aumenta de frequência. Como é que nós chegamos nisso? Juntando coisas. Que coisas? Comportamentos e consequências. No início, pressão à barra, água, depois mudamos o comportamento, mudamos a consequência, tá? Então, juntamos coisas, comportamento, consequência. Observamos efeito, aumento de frequência. E observamos isso de forma regular, perpassando por diferentes organismos, diferentes situações. Método indutivo, basicamente é isso. A construção do conhecimento está dada pela identificação da regularidade que se observa em diferentes situações. A partir da observação do caso único, várias vezes, eu extraio disso daí o padrão, o regular. Percebam, quando eu falo comportamento reforçado aumenta de frequência,
Eu não estou fazendo menção a que comportamento. Eu não estou fazendo menção que tipo de consequência. Vocês vão ver lá em Fenômenos 1 que reforço pode ser qualquer coisa. Reforço pode ser um doce, pode ser uma bala, pode ser a água, pode ser um sorriso, pode ser um tapa. Reforço não é qualquer evento que aumente a frequência da resposta que o produziu. Perceba, a própria definição de reforço descreve a relação. Então, essa é a ideia básica do método indutivo. É lógico que tem algumas questões, nós vamos falar delas um pouquinho, e a Chiesa fala disso. Mas um ponto interessante é que, diferente do método dedutivo, o método hipotético, o método indutivo, ele não precisa de comprovação, porque ele não é uma hipótese a ser testada, ele não é derivado de uma hipótese, ele é derivado diretamente do dado. Ele é a explicitação do padrão observado no dado. Ah? Ele parte de duas suposições. A Chiesa descreve isso bem. A parte da suposição de que, ao observar um número reduzido, eu posso generalizar para um número mais amplo. E ela parte da suposição de que aquilo que eu observei no passado vai permanecer assim no futuro. Porque todos os casos que eu observei aqui agora, que eu descrevi para vocês, de ratinhos pressionando barra, de pessoas fazendo coisas e consequências, tudo isso está no passado. E eu faço a afirmação de que o comportamento reforçado aumenta de frequência, ou seja, estou fazendo uma afirmação que ultrapassa a ideia de passado. Só que eu não tenho como provar o futuro. O futuro não existe ainda quanto coisa. Ah? São suposições. Mas a Chiesa dá uma solução bem bacana para essa suposição. Ele vai virar e falar o seguinte: essa suposição ela surge da própria relação do indivíduo com o seu comportamento. Eu ajo em relação ao futuro como se ele fosse o ontem porque foi reforçador. Eu sempre busco na geladeira a água porque sempre teve água na geladeira. Ou seja, o passado mantém o meu futuro. A mesma coisa de eu observar poucos casos e generalizar para um número mais amplo. Então, a análise do comportamento. Vamos para a gente finalizar. Vocês poderem depois acompanhar no texto, tá? A análise do comportamento é uma ciência indutivista, porque ela defende essa ideia de que o papel da ciência é a identificação de regularidade da natureza. Ela não atesta o método dedutivo, porque fala, olha, a psicologia tem um bando de conceito que não resolve. O método hipotético dedutivo é um método forte dentro da psicologia, justamente porque ele é o que dá conta de conceitos mentais, porque eles entram no campo da suposição, e no método indutivo o campo da suposição não tem tanto lugar assim. Mas é isso. Então, como eu falei, aqui eu segui menos a estrutura do texto, foi mais fazendo alguns apontamentos para vocês, para facilitar na hora que vocês forem ler. Acredito que agora aqui talvez vocês tenham algumas dúvidas a mais do que tinham no Baum, quando vocês estiverem lendo meu vídeo aqui agora para tentar resolver isso um pouco. Mas se não, não se acanhem, metem lá perguntas no Google Classroom que eu tento responder, tá? Não sou dos mais ágeis para responder, mas respondo. Beleza, pessoal? É isso. Obrigadão. Ficamos aqui. Até a próxima.